Capítulo 73. O lunch. O despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos estes solavancos. Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com Virgília, na casinha da Gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso lunch. Vinho, frutas, compotas. Comíamos, é verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares temos, de criancices, uma infinidade desses apartes do coração, aliás o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé. Ou ia para o interior ouvir as denguices de Dona Plácida. 5 ou 10 minutos depois, reatávamos a palestra, como eu reato a narração, para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa, mas Dona Plácida não aceitava nunca. Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Virgília. Virgem Nossa Senhora! Exclamou a boa dama alçando as mãos para o teto. Não gosto de Yaya. Mas então de quem é que eu gostaria neste mundo? E, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, até molharem-se-lhe os olhos, de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito, eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. Capítulo 74. História de Dona Plácida. Não te arrependas de ser generoso, a pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida, e conseguintemente este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra, e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então ralava coco e fazia não sei que outros mistérios de doceira, compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16 casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva, com pouco mais de 20 anos, ficaram a seu cargo a filha, com 2, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a 3 pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco, para 3 ou 4 lojas e ensinava algumas crianças do bairro, a 10 tostões por mês. Com isto iam-se passando os anos. Não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito, não sendo, porém, mais delicado que os outros. Dona Plácida despediu-o do mesmo modo, e, depois de o despedir, chorou muito. Continuou a cozer para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade, mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe pediam. E bradava, queres ser melhor do que eu? Não sei de onde te vêm essas fidúcias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa, não se come vento. Ora esta. Moços tão bons como o Policarpo da Venda, coitado. Esperas algum fidalgo, não é? Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio. Queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora, e conhecia algumas que tinham só o seu moço de Lás, mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão, e os olhos ao candeeiro,
para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição, e continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha, e não fazia nada, a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo, quando tinha de ir entregar costuras, e a gente das lojas a regalava. Piscava os olhos, convencida de que ela levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos. A mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se a um instante, e continuou logo: minha filha fugiu-me, foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste, que pensei em morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo que conheci a família de Yaya, boa gente, que me deu o que fazer, e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, mais de um ano, agregada, costurando. Saí quando Yaya casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olhe os meus dedos, olhe estas mãos. E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. Não se cria isto à toa, meu senhor, Deus sabe como é que isto se cria. Felizmente, Yaya me protegeu, e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua, pedindo esmola. Ao soltar a última frase, Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como se tomasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada, e começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia a mãe. Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim. Capítulo 75. Comigo. Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo, logo depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isto: assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: aqui estou. Para que me chamastes? E o sacristão e a sacristia naturalmente lhe responderiam: chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia. Capítulo 76. O estrume. Súbito deu-me a consciência um repelão, acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida, obrigando-a a um papel topé, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha baixado a esse ofício, à custa de obséquios e dinheiros. Foi o que me disse a consciência, e eu fiquei uns 10 minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, enfim da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, os olhos baixos, e a minha arte em suportar tudo isso,
até vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade, era uma compensação. E raciocinei então que, se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou, e eu fui abrir a porta a Virgília. Capítulo 77. Entrevista. Virgília entrou risonha e sossegada. Os tempos tinham levado sustos e vexames. Que doce que era vê-la chegar, nos primeiros dias, envergonhada e trêmula. E disse-lhe, vê-la do rosto, envolvido numa espécie de mantel, que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Da primeira vez deixou-se cair no canapé, ofegante, escarlate, com os olhos no chão, e, palavra. Em nenhuma outra ocasião a achei tão bela, talvez porque nunca me senti mais lisonjeado. Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexames, as entrevistas entravam no período cronométrico. A intensidade de amor era a mesma, a diferença é que a chama perdera tresloucado dos primeiros dias para constituir-se um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos. Estou muito zangada com você, disse ela sentando-se. Por quê? Porque não foi lá ontem, como me tinha dito. O Damião perguntou muitas vezes se você não iria, ao menos, tomar chá. Por que é que não foi? Com efeito, eu havia faltado a palavra que dera, e a culpa era toda de Virgília. Questão de ciúmes. Essa mulher esplêndida sabia que eu era, e gostava de ouvir dizer, fosse em voz alta ou baixa. Nantevéspera, em casa da baronesa, valsara 2 vezes com o mesmo Peralta depois de lhe escutar as cortesanices, ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si. Quando descobriu, entre as minhas sobrancelhas, a ruga interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, mas deitou ao mar o Peralta e as cortesanices. Veio depois a mim, tomou-me o braço, e levou-me até outra sala, menos povoada, onde se me queixou de cansaço, e disse muitas outras coisas, com o ar pueril que costumava ter, em certas ocasiões, e eu ouvia quase sem responder nada. Agora mesmo, custava-me responder a alguma coisa, mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência. Não, eternas estrelas, nunca vi olhos mais pasmados. A boca semi-aberta, as sobrancelhas arqueadas, uma estupefação visível, tangível, que se não podia negar, tal foi a primeira réplica de Virgília. Abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura, que inteiramente me confundiu. Ora você! E foi tirar do chapéu, lépida, jovial, como a menina que torna do colégio, depois veio a mim, que estava sentado, deu-me pancadinhas na testa, com um só dedo, a repetir, isto, e eu não tive remédio senão rir também, e tudo acabou em galhofa. Era claro que me enganara. Capítulo 78. A presidência. Certo dia, meses depois, entrou Lobo Neves em casa, dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província. Olhei para Virgília, que empalideceu, ele, que a viu empalidecer, perguntou-lhe, a modo que não gostaste, Virgília. Virgília abanou a cabeça. Não me agrada muito, foi a sua resposta. Não se disse mais nada, mas de noite o Lobo Neves insistiu no projeto, um pouco mais resolutamente do que de tarde, e 2 dias depois declarou à mulher que a presidência era coisa definitiva. Virgília não pôde dissimular a repugnância que isto lhe causava.
O marido respondia a tudo com as necessidades políticas. E acrescentava: não posso recusar o que me pedem, é até conveniência nossa, do nosso futuro, dos teus brasões, meu amor, porque eu prometi que serias marquesa, e nem baronesa estás. Dirás que sou ambicioso? Sou deveras, mas é preciso que me não ponhas um peso nas asas da ambição. Virgília ficou desorientada. No dia seguinte achei-a triste. Na casa da Gamboa, à minha espera, tinha dito tudo a Dona Plácida, que buscava consolá-la como podia. Não fiquei menos abatido. Você há de ir conosco, disse-me Virgília. Está doida? Seria uma insensatez. Mas então, é preciso desfazer o projeto. É impossível. Já aceitou? Parece que sim. Levantei-me, atirei o chapéu a uma cadeira, e entrei a passear de um lado para outro, sem saber o que faria. Cogitei largamente, e não achei nada. Enfim, cheguei-me a Virgília, que estava sentada, e travei-lhe da mão. Dona Plácida foi à janela. Nesta pequenina mão está toda a minha existência, disse eu. Você é responsável por ela, faça o que lhe parecer. Virgília teve um gesto aflitivo. Eu fui encostar-me ao consolo fronteiro. Decorreram alguns instantes de silêncio, ouvíamos somente o latir de um cão, e não sei se o rumor da água que morria na praia. Vendo que não falava, olhei para ela. Virgília tinha os olhos no chão, parados, sem luz, as mãos deixadas sobre os joelhos, com os dedos cruzados, na atitude de suprema desesperança. Noutra ocasião, por diferente motivo, é certo que eu me lançaria aos pés dela, e a ampararia com minha razão e a minha ternura. Agora, porém, era preciso compeli-la ao esforço de si mesma, ao sacrifício à responsabilidade da nossa vida comum, e conseguintemente desampará-la, deixá-la, e sair. Foi o que fiz. Repito, a minha felicidade está nas tuas mãos, disse eu. Virgília quis agarrar-me, mas eu já estava fora da porta. Cheguei a ouvir um prorromper de lágrimas, e digo-lhes que estive a ponto de voltar, para as enxugar com um beijo, mas subjuguei-me e saí. Capítulo 79. Compromisso de gato. Não acabaria se houvesse de contar pelo miúdo que padeci nas primeiras horas. Vacilava entre um querer e um não querer, entre a piedade que me empuxava à casa de Virgília e outro sentimento, egoísmo, suponhamos, que me dizia: fica, deixa a sós com o problema, deixa que ela resolverá no sentido do amor. Creio que essas duas forças tinham igual intensidade, investiam e resistiam ao mesmo tempo, com ardor, com tenacidade, e nenhuma cedia definitivamente. Às vezes sentia um dentezinho de remorso, parecia-me que abusava da fraqueza de uma mulher amante culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio, e, quando ia capitular, vinha outra vez o amor, e me repetia o conselho egoísta, e eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de haver, e receoso de que a vista me levasse a compartilhar a responsabilidade da solução. Por fim interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade. Eu iria vê-la em casa, e só em casa, em presença do marido, para lhe não dizer nada, à espera do efeito da minha intimação. Deste modo poderia conciliar as duas forças. Agora, que isto escrevo, quer-me parecer que o compromisso era uma burla, que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo, e que a resolução de ir consolar Virgília não passava de uma sugestão de meu próprio padecimento. Ocorre-me a este propósito um naturalista, não me lembra qual, mas era um naturalista, em que li esta observação curiosa: o gato não nos afaga, afaga-se em nós. Vejo que eu fazia um compromisso de gato. Capítulo 80. De secretário. Na noite seguinte fui efetivamente à casa do Lobo Neves. Estavam ambos, Virgília muito triste,
ele muito jovial. Juro que ela sentiu certo alívio quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura, e não direi o que senti, porque isso já ficou expresso no capítulo anterior. Enfim, o Lobo Neves contou meus planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções. Estava tão contente, tão esperançado. Virgília, ao pé da mesa, fingia ler um livro, mas por cima da página olhava-me de quando em quando, interrogativa e ansiosa. O pior, disse-me de repente o Lobo Neves, é que ainda não achei secretário. Não? Não, e tenho uma ideia. Ah, uma ideia. Quer você dar um passeio ao norte? Não sei o que lhe disse. Você é rico, continuou ele, não precisa de um magro ordenado, mas se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei o Lobo Neves, fixamente, imperiosamente, a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto. Nem sombra disso, o olhar vinha direito e franco, a placidez do rosto era natural, não violenta, uma placidez salpicada de alegria. Respirei, e não tive ânimo de olhar para Virgília, senti por cima da página o olhar dela, que me pedia também a mesma coisa, e disse que sim, queria. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo. Capítulo 81. A reconciliação. E contudo, ao sair de lá, tive umas sombras de dúvida, cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Virgília, se não haveria outro meio razoável de combinar o Estado e a Gamboa. Não achei nada. No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora, coberta com um véu. Corro, era minha irmã Sabina. Isto não pode continuar assim, disse ela, é preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes. Nossa família está acabando, não havemos de ficar como dois inimigos. Mas se eu não te peço outra coisa, mana. Bradeu estendendo-lhe os braços. Sentei ao pé de mim, e falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Tudo ia bem, a filha estava linda como os amores. O marido viria mostrar-me, se eu consentisse. Ora essa. Irei eu mesmo vê-la. Sim? Palavra. Tanto melhor. Respirou Sabina. É tempo de acabar com isto. Achei-a mais gorda, e talvez mais moça. Parecia ter 20 anos, e contava mais de 30. Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento. Olhávamos um para o outro, com as mãos seguras, falando de tudo e de nada, como dois namorados. Era minha infância que ressurgia, fresca, travessa e loura, os anos iam caindo como as de fileiras de cartas de jogar encurvadas, com que eu brincava em pequeno, e deixavam-me ver a nossa casa, a nossa família, as nossas festas. Suportei a recordação com algum esforço, mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zangarrear na clássica rabeca, e essa voz, porque até então a recordação era muda, essa voz do passado, fanhosa e saudosa, a tal ponto me comoveu, que os olhos dela estavam secos. Sabina não herdara a flor amarela e mórbida. Que importa? Era minha irmã, meu sangue, um pedaço de minha mãe, e eu disse-lhe-o com ternura, com sinceridade. Súbito, ouço bater a porta da sala, vou abrir, era um anjinho de 5 anos. Entra, Sara, disse Sabina. Era minha sobrinha. Apanhei-a do chão, beijei-a muitas vezes, a pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha,
quebrando o corpo para descer. Nisto, aparece-me porta um chapéu, e logo um homem, o Cotrim, nada menos que o Cotrim. Eu estava tão comovido, que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai. Talvez essa efusão o desconcertou um pouco, é certo que me pareceu acanhado. Simples prólogo. Daí a pouco falávamos como bons amigos velhos. Nenhuma alusão ao passado, muitos planos de futuro, promessa de jantarmos em casa um do outro. E não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção, porque eu andava com ideias de uma viagem ao norte. Sabina olhou para o Cotrim para Sabina, ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum. Que diacho podia eu achar no norte? Pois não era na corte, em plena corte, que devia continuar a luzir, a meter no chinelo os rapazes do tempo. Que, na verdade, nenhum havia que se me comparasse. Ele, Cotrim, acompanhava-me de longe, e, não obstante uma briga ridícula, teve sempre interesse, orgulho, vaidade nos meus triunfos. Ouvia o que se dizia a meu respeito, nas ruas e nas salas, era um concerto de louvores e admirações. E deixa-se isso para ir passar alguns meses na província, sem necessidade, sem motivo sério. A menos que não fosse política. Justamente política, disse. Eu. Nem assim, replicou ele daí a um instante. E depois de outro silêncio, seja como for, venha jantar hoje conosco. Certamente o que vou, mas, amanhã ou depois, hão de vir jantar comigo. Não sei, objetou Sabina, em casa de homem solteiro. Você precisa casar, mano. Também eu quero uma sobrinha, ouviu? Cotrim reprimiu-a com um gesto, que não entendi bem. Não importa, a reconciliação de uma família vale bem um gesto enigmático. Capítulo 82. Questão de botânica. Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos, a vida é uma coisa doce. Foi o que eu pensei comigo, ao ver Sabina, o marido e a filha descerem de tropel as escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima, onde eu ficava no patamar, a dizer-lhes outras tantas para baixo. E continuei a pensar que, na verdade, era feliz. Amava-me uma mulher, tinha confiança do marido, ia por secretário de ambos, e reconciliava-me com os meus. Que podia desejar mais, em 24 horas. Nesse mesmo dia, tratando de aparelhar os ânimos, comecei a espalhar que talvez fosse para o norte como secretário de província, a fim de realizar certos desígnios políticos, que me eram pessoais. Disse um na Rua do Ouvidor, repeti-o no dia seguinte, no Faroux no teatro. Alguns, ligando a minha nomeação à do Lobo Neves, que já andava em boatos, sorriam maliciosamente, outros batiam-me no ombro. No teatro disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura. Referia-se às belas formas de Virgília. Mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de Sabina, 3 dias depois. Foi lá um certo Garcês, velho cirurgião, pequenino, trivial e grulha, que podia chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos, sem adquirir jamais aquela compostura austera, que é a gentileza do ancião. A velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. Já sei, desta vez vai ler Cícero, disse-me ele, ao saber da viagem. Cícero! Exclamou Sabina. Pois então? Seu mano é um grande latinista. Traduz Virgílio de relance. Olhe que é Virgílio e não Virgília. Não confunda. E ria, de um riso grosso, rasteiro e frívolo. Sabina empalideceu e olhou para mim, receosa de alguma réplica, mas sorriu, quando me viu sorrir,
e voltou o rosto para disfarçá-lo. As outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade, indulgência e simpatia. Era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade. O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. E entretanto sorri, um sorriso curto, fugitivo e guloso, paureiro como as pegas de Sintra. Virgília era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro. Costumava ficar carrancudo, a princípio, quando ouvia alguma alusão aos nossos amores, mas palavra de honra. Sentia cá dentro uma impressão suave e lisonjeira. Uma vez, porém, aconteceu-me sorrir, e continuei a fazê-lo a das outras vezes. Não sei se há aí algum Hobbes ou Spinoza que explique o fenômeno. Eu explico-o assim: a princípio, o contentamento, sendo interior, era por assim dizer o mesmo sorriso, mais abotoado, andando o tempo, desabotoou-se em flor, e apareceu aos olhos do próximo. Simples questão de botânica. Capítulo 83. 13. O Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele. Não faça essa viagem. É insensata. É perigosa. Por quê? Você bem sabe por quê, tomou ele. E, sobretudo, perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão da gente dos interesses, mas na província muda de figura, e tratando-se de personagens políticos, é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras, e aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. Mas não entendo. Entende, e na verdade, seria bem pouco amigo nosso, se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça semelhante viagem, suporte a ausência, que é melhor, evite algum grande escândalo e maior desgosto. Disse isto, e foi para dentro. Eu deixei-me estar com os olhos no lampião da esquina, um antigo lampião de azeite, triste, obscuro e recurvado, como um ponto de interrogação. Que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet, ou dobrar-me à fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Por outros termos, embarcar ou não embarcar. Esta era a questão. O lampião não me dizia nada. As palavras do Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo muito diverso do das palavras do Garcês. Talvez o Cotrim tivesse razão, mas podia eu separar-me de Virgília. Sabina veio ter comigo, e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa. Sabina esteve um instante calada. O que você precisa, sei eu, é uma noiva. Deixe, que eu ainda arranjo uma noiva para você. Saí de lá ao preço, desorientado. Tudo pronto para embarcar, espírito e coração, e eis aí me surge esse porteiro das conveniências, que me pede o cartão de ingresso. Dei ao diabo as conveniências, e com elas a Constituição, o corpo legislativo, o ministério, tudo. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decreto de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de Asterisco Lobo Neves e eu. Escrevi-me imediatamente a Virgília, e segui 2 horas depois para Gamboa. Coitada de Dona Plácida. Estava cada vez mais aflita, perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mas eu próprio precisava de consolações, a objeção do Cotrim afligia-me profundamente. Virgília chegou daí a pouco, lépida como uma andorinha, mas, ao ver-me triste, ficou muito séria. Que aconteceu? Vacilo, disse eu, não sei se devo aceitar. Virgília deixou-se cair, no canapé,
a rir. Porque, disse ela, não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós já não vamos. Como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação, e por motivo que só lhe disse, ela, pedindo-lhe o maior segredo, não podia confessá-lo a ninguém mais. É pueril, observou ele, é ridículo, mas em suma, é um motivo poderoso para mim. E referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13, e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu num dia 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o N13. Iticaitera. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa ao ministro, dir-lhe-ia que tinha razões particulares para não aceitar. Eu fiquei como há de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício ao número, mas sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero. E ficávamos. Para alguma coisa há de servir a superstição dos homens. Capítulo 84. O conflito. Número fatídico, lembras-te que te abençoei muitas vezes. Assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua, de ruiva crina, que as substituiu no sacrifício de Pelópidas, uma donosa égua, que lá morreu, coberta de flores, sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade. Pois douta-eu, égua piedosa, não só pela morte à vida, como porque, entre as donzelas escapas, não é impossível que figurasse uma avó dos Cubas. Número fatídico, tu foste a nossa salvação. Não me confessou o marido a causa de recusa, disse-me também que eram negócios particulares, e o rosto sério, convencido, com que eu escutei, fez honra à dissimulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava, falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa, a ler. Outras vezes recebia, e então conversava e ria muito, com estrépito e afetação. Oprimiam-no duas coisas, a ambição, que um escrúpulo desazara, e logo depois a dúvida, e talvez o arrependimento, mas um arrependimento, que viria outra vez, se repetisse a hipótese, porque o fundo supersticioso existia. Duvidava da superstição, sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento, que repugna ao mesmo indivíduo, era um fenômeno digno de alguma atenção. Mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plácida, quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar. Que tem isso? Perguntava. Leu. Faz mal, era sua resposta. Isto somente, esta única resposta, que valia para ela o livro dos 7 selos. Faz mal. Disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo, aí sabia perfeitamente o que era caso de criar uma verruga. Ou verruga ou outra coisa, que valia isso, para quem não perde uma presidência de província. Tolera-se uma superstição gratuita ou barata, é insuportável a que leva uma parte da vida. Este era o caso do Lobo Neves com o acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo. E mais este outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares, atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos, ilusão complicada de algumas aparências, tratou-o mal, comunicou a desconfiança aos colegas, sobrevieram incidentes, enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição. Capítulo 85. O cimo da montanha. Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. E entrei a amar Virgília com muito mais ardor, depois que estive a pique de a perder, e a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva, foi a droga de Malabar, com que tomamos mais saboroso o nosso amor,
e mais prezado também. Nos primeiros dias, depois daquele incidente, folgávamos de imaginar a dor da separação, se houvesse separação, a tristeza de um e de outro, à proporção que o mar, como uma toalha elástica, se fosse dilatando entre nós, e, semelhantes às crianças, que se achegam ao regaço das mães, para fugir a uma simples careta, fugíamos. Um fluido sutil percorreu todo o meu corpo, sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Travei-lhe das mãos, puxei-a levemente a mim, e beijei-a na testa, com uma delicadeza de Zéfiro e uma gravidade de Abraão. Ela estremeceu, colheu-me a cabeça entre as palmas, fitou meus olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério, deixemos ao leitor o tempo de decifrar este mistério.